Oi, quinto ano, tudo bom, pessoal? Espero que vocês estejam todos bem, que tenham passado um fim de semana maravilhoso. E chegou segunda-feira, né? Vamos dar início, né, à semana, né? Vamos dar início à nossa atividade da semana. E hoje nós vamos iniciar a semana, como sempre, né, na segunda-feira, com português. Então, vocês peguem o livro de vocês, tá certo? E abram na página 103. E antes de nós, né, continuar com o nosso assunto sobre verbos, né, que nós agora vamos trabalhar a segunda conjugação. Antes de vocês iniciar, né, o estudo do verbo, vocês irão fazer uma leitura. Então, na página 103, vocês vão começar, né, lendo um poema que fala que tem como título, né, o medo do menino. Então, vocês observam a figura, tá bom? Para vocês responder à atividade, do que você acha que o menino tem medo. E vocês leiam o poema. Então, vocês irão observar que o menino, ele tem medo de tudo, não é? Ele tem medo do barulho lá fora, né? Ele tem medo do escuro, né? Isso acontece quando ele vai dormir. Ele tem medo do silêncio dentro de casa. Então, assim, ele só deixa de ter medo quando ele dorme. Mas vocês leiam, tá, o poema, para vocês responderem à atividade que está relacionada ao poema, tá certo? Então, depois que vocês responderem, né, as perguntas relacionadas ao texto, vocês, ainda na página 104, vocês vão para aprendendo um pouco mais, ou seja, relembrando, né, o que vocês já aprenderam. Então, vocês vão circular lá no texto, né, os adjetivos. E vocês estão lembrados, né, que adjetivos são palavras que caracterizam o substantivo, não é verdade? Então, por exemplo, lá no texto vocês podem circular alma penada. Então, alma penada, alma, substantivo, penada, um adjetivo, não é? Então, vocês só vão circular penada. Depois, no 2, vocês vão sublinhar, aqui na letra A, letra B, letra C, tá certo? Vocês vão sublinhar os verbos destas passagens e escrever-os no infinitivo. Então, por exemplo, na letra A, e o menino olha a escada e não vê nada. Então, tem o verbo olha, não é? E o verbo vê. Então, vocês irão colocar o verbo olha e o verbo vê na forma infinitiva. E a forma infinitiva do verbo é a forma normal do verbo. Na primeira, segunda, terceira conjugação. Por exemplo, os verbos terminados em ar, terminados em em ir ou em or, né? Quando se trata do verbo por. Então, vocês irão colocar, por exemplo, olha, e o menino olha. Então, olha, ele vem do verbo olhar, né? Que é da primeira conjugação. E não vê nada. Vem do verbo ver, da segunda conjugação, que termina com er. Entenderam? Então, vocês vão colocar o verbo na forma normal. Olhar e ver. Então, da mesma forma, vocês vão observar o outro. Na letra B, por exemplo, o medo aumenta. Então, vem do verbo aumentar, não é? Da primeira conjugação, porque termina em ar. Agora vamos continuar com nossos estudos sobre o verbo, agora na segunda conjugação, não é? Na aula passada vimos a primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar, não é? Então, por exemplo, o verbo amar, cantar, dançar, passear, né? Terminados em ar. E agora nós vamos ver os verbos terminados em er, da segunda conjugação. Vamos ver um pouquinho mais de perto. Observar essas frases, tá bom? Lia está colhendo flores. Colhendo. Mamãe lê o jornal. Lê. Daniela escreve a carta. Escreve. Então, vocês observam, né, que a palavra colhendo vem do verbo colher, né? Que termina em er. A palavra ler
vem do verbo ler, terminada em er. E a palavra escreve vem do verbo escrever, também terminado em er. Que as palavras terminadas, né, os verbos terminados em er, são da segunda conjugação. Então, agora vamos conjugar o verbo vender, né, na segunda conjugação, né, porque o indicativo ele termina com er, tá bom? Então, vamos conjugar no presente. Vamos lá? Então, vamos observar no presente e pretérito perfeito. Pretérito é a mesma coisa que passado, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Eu vendo, aqui é no presente. Eu vendo, tu vendes. Ela ou ele vende, nós vendemos. Vós vendeis, ele ou ela vendem. Agora no passado, né? Pretérito é o mesmo que passado, pretérito perfeito. Eu vendi, né? O que aconteceu, já aconteceu, não é? Tu vendestes. Ele ou ela vendeu. Nós vendemos. Vós vendestes. Ele ou ela, não é? Venderam. Então dá para entender, né, que pretérito perfeito é uma ação feita no passado, não é? Como, por exemplo, aqui, eu vendi, por exemplo, na frase, né? Eu vendi os bombons, né? É uma coisa que aconteceu uma vez e eu vendi, não é? Está no indicativo. Eu vendi os bombons. Agora, se nós formos para o pretérito imperfeito, vocês observem bem. Eu vendia, tu vendias, ele vendia, né? Ele ou ela vendia. Então, dá para entender que que isso é uma ação que acontecia sempre no passado. Como, por exemplo, na frase, não é? Maria, quando jovem, vendia bombons. Então, assim, dá para entender que isso sempre acontecia, né? Que ela vendia bombom quando era jovem. Então, assim, no pretérito imperfeito, é uma ação que sempre estava acontecendo no passado, entendeu? E agora, indo para pretérito mais que perfeito, você irá fazer uma comparação entre os passados, como por exemplo, né? Como por exemplo na frase, né? O carro tinha quebrado antes de chegar em casa. Então, o que aconteceu primeiro? Tem dois passados, né? O carro quebrou e chegou em casa, né? Então, assim, qual foi o que aconteceu primeiro? Qual é o passado mais distante? Então, o passado mais distante é quando o carro quebrou, né? O carro quebrou. E depois, né, o outro passado mais próximo chegou em casa, né? Quando chegou em casa. Então, assim, o pretérito mais que perfeito, você vai fazer a comparação de dois passados, né? Um passado mais próximo e um passado mais distante. Entenderam? Então, no modo imperativo, vocês vão observar que não tem a primeira pessoa, eu, né? Como ele indica uma ordem, um pedido, né? Não tem como você dar uma ordem para você mesmo, né? Fazer um pedido para você mesmo. Então, começa a conjugar da segunda pessoa, tu, né? Então, vocês podem acompanhar aí do livro de vocês, tá? Vende tu, venda você, vendamos nós, vendei vós, vendam vocês. Que esse modo é o afirmativo, tá bom? E agora nós temos também o negativo, que ele vem sempre acompanhado da palavrinha não. Não vendas tu, não venda você, não vendamos nós, não vendeis vós, não vendam vocês, entendeu? E agora vocês vão observar no subjuntivo, né? Que vai indicar uma incerteza. Você não tem certeza se realmente aquilo vai acontecer, não é? No presente, você vai conjugar dessa forma.
que eu venda, que tu vendas, que ele ou ela, né, venda, que nós vendamos, que vós vendais, e que eles ou elas vendam, né? E no pretérito imperfeito, se eu vendesse, se tu vendesses, se ele ou ela, né, vendesse, se nós vendêssemos, e se vós vendesseis, e se ele ou ela vendessem. Entenderam? Aí vocês perceberam aí a incerteza. E no futuro, né? Quando ele, ela, né, vender, quando nós vendermos, quando vós vendestes. Então, vamos para a forma nominal, né, dos verbos. Então, por exemplo, no infinitivo, eles são escritos na forma normal, como, por exemplo, vender. E no gerúndio, né, é uma ação prolongada, vendendo, né? É uma coisa que vai acontecer por mais tempo. E no particípio, né, é uma ação finalizada, né? Vendido, né? Está finalizada. Agora vamos para a atividade, né? Onde vocês vão trocar, né, as frases que está no presente para o passado, né? Para o pretérito, que é a mesma coisa que passado, tá bom? E também tem uma atividade na folha, tá certo? Para vocês conjugar, né, o verbo na primeira conjugação, não é? Que são os verbos terminados em ar. A segunda conjugação, que são os verbos terminados em er. E a terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir, tá bom? Então, beijo para vocês, uma ótima atividade e qualquer coisa pode me procurar, tá certo? Beijo!